Pois bem, muito bom dia. Eu peço desculpas pelo atraso, mas há uma justificativa. O Facebook de repente me pede uma senha que eu não tenho. Então eu ingresso aqui no, como habitualmente faço para dar essa nossa aula, e aí o Facebook me pede uma senha e diz que vai me mandar um código para um e-mail que eu nunca entro habitualmente. Para entrar nesse e-mail, por sua vez, me pedem um outro código, essas senhas. É, já na quinta-feira passada, quando eu fui começar a sessão no tribunal, ele resolveu baixar por conta própria uma atualização. Eu não consegui ingressar. Enfim, nós estamos sendo a cada dia mais dominados pela máquina. Mas enfim, paciência. Eu quero cumprimentar, excusando-me depois desse atraso, a Noruega do Paraná, o que faço na pessoa da minha prezada amiga, tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia. Quero também cumprimentar a doutora Mariana Martins, que já está aqui a nos assistir, digna presidente da Aripar e pessoa da minha mais alta consideração. A professora Kátia Jonas Dias, que é minha assistente na Universidade de Guarulhos, na Faculdade de Guarulhos. E vejo também que está aqui já assistindo a nossa aula, para minha surpresa e grande satisfação, não posso deixar de referir, a minha estimadíssima amiga, doutora Thais Morcelli de Castelo Branco. Muito bem, depois cumprimentarei os demais aqui, que vejo que estão já chegando outros dos meus queridos amigos, como a doutora Margarete Maia, o professor Aldecir Castiglione. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, nós vamos tratar nessas nossas claves notariais registrais, do tema agnome. Em latim se fala assim, em português, agnome. Agnome ou agnome. Bom, eu queria, antes de tratar, já que a aula de hoje é curta, em termos de texto, pelo menos, fazer uma observação que aqui, como o nosso público é sempre mais jovem do que eu, o que não é muito difícil hoje em dia, no tempo passado, quase todo mundo é mais jovem do que eu. É, Pedir-lhes uma coisa que se chama ter paciência na formação doutrinária. Então, nós, com a nossa articulação ou estruturação racional, dependemos sempre de algum tempo, em geral, para adquirirmos ciência. Às vezes basta um ato para que a ciência se adquira em alguma matéria. Mas normalmente não é assim. O hábito da ciência supõe continuidade, muita paciência. Paciência para ter ciência, é isto. E nós estamos nessas nossas claves notariais, a exemplo do que nós estamos fazendo há já alguns anos no registro sobre registros, e o que andamos fazendo no notas sobre notas, vamos construindo dando pequenos passos, construindo pequenos tijolos, vendo coisas que provavelmente no dia a dia nós não daríamos a elas a atenção merecida. E, no entanto, quando nós paramos para pensar e vamos integrando-nos de novos conhecimentos, isso ao longo do tempo nos favorece muitíssimo. E faz-nos chegar, este é um ponto que eu queria mencionar aqui, faz-nos chegar não apenas à ciência, que já está muito, é bastante coisa que nós possamos avançar para o hábito da ciência, ainda que num dado segmento, como é o notarial e o registral. Mas podemos pretender nos aproximar um tanto de uma coisa que seria a sabedoria. Ou seja, além da ciência, no nosso caso, a ciência jurídica, além da ciência jurídica, nós também podemos propender para a sabedoria jurídica, esse é um conceito mais amplo, mais acabado. Isso apresenta não só vantagens evidentes do ponto de vista pessoal, ou seja, para cada um de nós, mas também do ponto de vista prático, para as nossas atividades, e institucional, para que nós, no nosso caso, que aqueles que temos interesse, o meu à distância, mas muitos dos senhores, o interesse concreto em que o notariado e o registro público
avance como instituição, até porque fazem parte estruturalmente dele, isto tem um relevo muito grande. Portanto, aqui é claro que eu não preciso pedir a este público seleto o dom da inteligência, que tem bastante. Mas o que eu preciso pedir é constância. Ou seja, o problema frequentemente com que nós nos deparamos não é de falta de inteligência. Não, não é. Isso sobra para muitos dos senhores. É de constância. É de vigiar que nós não sejamos atingidos pela preguiça, pela falta de disciplina em prosseguir num caminho. E essa é a realidade. Então, vamos a esse tema, que para muitos parecerá estranho. Vamos tratar de algo como Anhome, o que isso representa, enfim, para o registro e para as notas em termos de progresso. É um conhecimento útil, como veremos, e importante para que se contribua a essa construção do nosso edifício espiritual. Muito bem, vamos lá. O vocábulo português, agnome, em português é agnome. Eu tenho uma tendência de toda vez que aparece esse GN, falar a maneira latina ou a maneira italiana, como a NH, né? É assim que nós falamos nhoque, que até já está aportuguesado, se escreve com NH em português, ou lasanha, que em italiano se escreve com GN, nós pronunciamos NH. Então, em português, o certo seria falar agnome, com G mudo, não é? E, se quisesse falar na maneira latina, agnome. Bom, e essa palavra, o nosso vernáculo português, agnome, ou agnome, vem do substantivo latino agnomen, agnominis. Portanto, com essa terminação que está aí na segunda palavra, quem tem o texto, agnominis, significa que a palavra é de terceira declinação. Se é um genitivo singular, essa terminação IS é de terceira declinação. O senhor sabe, eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe, acho que só a Maria Augusta, que já está aqui nos assistindo, é que talvez não saiba, porque ela é muito novinha, não deve ter ouvido falar isto. Mas em latim não existe oxítono, a não ser que a palavra seja de uma sílaba só, não é? Então sempre o acento tônico recai ou na segunda ou na terceira sílaba, nunca na última, ou primeira, conforme queremos dizer de um jeito ou de outro. E há uma história famosa que eu aproveito para contar aqui antes de prosseguir a aula, que diz respeito ao meu querido e saudosíssimo professor Alexandre Correia. O professor Alexandre Correia foi titular catedrático de Direito Romano na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Deixou-nos várias obras, mas de maneira magnífica, um manual de Direito Romano escrito com Gaetano Sciascia. Era um autor extraordinário. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, encontrando 2 vezes por semana, ao longo de quase 3 anos. E, portanto, estou em condições de falar um tanto dele. A ele se deve, por exemplo, a tradução para o português. A primeira tradução que se fez da Suma Teológica de São Tomás de Aquino para o português foi do Dr. Alexandre Correia. Ele teve um filho também que foi professor titular de Direito Romano, já não catedrático, mas titular, Alexandre Augusto Correia. Estou falando aqui do pai. Mas o pai, com todas essas virtudes, e muitas virtudes que tinha, era um tipo um pouco, eu não sei dizer, um tanto suscetível em muitas coisas. E ele, então, professor da Universidade de São Paulo, num tempo em que se fazia exame vestibular para ingressar na faculdade, com provas orais. O exame vestibular, por exemplo, que a Maria Augusta prestou faz 5 anos, não era então só escrito como é agora. Era um exame também oral. A Duda, filha da nossa querida Mônica Dallavec, do desembargador Fábio, também prestou vestibular só escrito, mas no tempo antigo era oral. Então, ele ouvindo um candidato, que pela 5ª vez era examinado em latim e não passava, quando não conseguiu traduzir lá um texto que ele passou ao candidato, o candidato se retirou e disse: o senhor é desumano.
E o doutor Alexandre, como eu disse, era muito suscetível. Essa acusação grave, como desumano. Eu não sou desumano. Chama o candidato de voto. O senhor se sente aí. Eu vou fazer um acordo com o senhor. O senhor vai traduzir um pouco mais para mim. Mas se o senhor passar, ótimo. Se o senhor não passar, em todo caso, o senhor vai retirar essa expressão de que eu sou desumano. O candidato, vestibulando, achou uma boa, ótima ideia. Vou ter uma nova chance e eu retiro depois a referência de que ele é desumano. Aí o doutor Alexandre disse, então, muito bem, vou dar uma palavra só para o senhor traduz, está aprovado. O candidato ficou entusiasmado. Ele disse, pois não. Então, a palavra em português é pastel. Passe isso para o latim. O aluno não sabia. O aluno falou, eu não sei. Então o senhor retira que eu sou desumano. Retira. O senhor é muito humano. O senhor é muito humano. Aí o doutor Alexandre disse, olha, para provar que eu sou muito humano, o senhor vai ao quadro negro. Eu vou soletrar para o senhor como é essa palavra em português pastel, trasladada para o latim. Aí ele foi ao quadro negro, vestibulando, e aí o doutor Alexandre ditou-lhe P-A-S-T-E-L. E o aluno escreveu e disse, está vendo? Era assim que era em latim. O aluno faltou socar a cabeça na parede, né? Aí o doutor Alexandre falou para ele, olha, vou provar que eu sou muito humano com o senhor. O senhor diga essa palavra que está aí em latim no quadro, e se o senhor disser essa palavra, o senhor está aprovado no vestibular. O aluno ficou muito satisfeito e falou, pastel, professor. Aí o doutor Alexandre falou, 0. Em latim não há oxítono, a palavra é pastel. Então, esse exemplo exemplo histórico, né, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, sirva para que nós sempre guardemos. Não existe palavra oxítono em latim. Então, é ainomen e não ainomen, ainominis e não aiominis ou aiominis, né? Seria o oxítono aqui. Mas, prosseguindo aqui para o que interessa. Embora essa palavra nos dê um sentido geral de apelido ou alcunha, nós podemos dizer fulano que tem um agnome tal, o José Bonifácio, agnome o patriarca da independência. Rui Barbosa, de agnome o Águia de Haia, por exemplo. Essa é uma expressão geral, uma acepção geral. Lá em Roma, portanto, no tempo do Império Romano, a palavra quase sempre se atribuía a algum fato, algum feito ou qualidade notável de alguém. Isto, por exemplo, já vem referido pelo famoso livro de Francisco Torrinha, e por esse livrinho que eu separei aqui, especialmente de interesse do pessoal do Registro Civil, é um livro do Manuel Vilhena de Castro, que é como se diz em Portugal, um conservador do Registro Civil e Predial, ou seja, é um registrador civil e imobiliário, chamado Do Direito ao Nome, Proteção Jurídica e Regulamentação Legal, da Livraria Almedina, 1972. Não sei se é muito fácil achar, mas é muito interessante esse livro. Pois bem, então essa palavra era usada entre os romanos com uma finalidade especial, de distinguir pessoas de uma só e mesma família. Então existem vários exemplos em que se fala Július Pater, Július Filhos, por exemplo, Júlio Pai, Júlio Filho, etc. Plínio Velho, Plínio Moço ou Jovem, é um outro exemplo muito conhecido. Porque só assim se cumpre a função do nome. A função do nome é esta, ou seja, determinar uma pessoa, individualizá-la. Só Deus conhece cada pessoa pelo próprio nome. Nós precisamos usar designações para esclarecermos a nossa identidade. Então, por exemplo, eu me chamo, meu nome completo é Ricardo Henri Marques Dipp. E esse Henri era designativo do meu pai. E meu pai é de origem libanesa, e os árabes têm o costume de colocar o nome do pai junto do filho, quase como um genitivo, dizer Ricardo, filho de Henri.
Não é qualquer Ricardo, é o Ricardo filho de Henri. Eu tenho um amigo chamado Jorge Salim Sleiman. Sleiman é o sobrenome. Jorge Salim, ou seja, Jorge filho de Salim. Era comum fazer-se isso. Entre os árabes, eu penso que ainda é comum. O nome romano compunha-se de maneira tríplice, assim que era em Roma. É o que se chama de trianômina. Trianômina. Tria, 3 nomes, no plural nomina. Primeiro era o prenome, como nós temos aqui também o prenome em português, né? É um nome individual, mas que os varões adotavam só ao atingir a puberdade. Interessante isso. O prenome só era atribuído quando se atingia a puberdade. Pelo menos durante algum tempo foi assim. Segunda coisa era o nome gentilicium, que já é o nome patronímico. Quer dizer, aquele que procede sempre do pai. Como eu tenho Ricardo Henri, mais exatamente o meu DIP vem do pai, etc. O Dr. Fábio, por exemplo, uso da Lavecchia, do pai. Doutora Mariana usa Martins, Dr. Valdecir Castiglione usa Castiglione. Maia, para Margarete, etc. E além disso, o cognomen, que era o designativo do ramo familiar e que era imposto de maneira interessante no chamado dia da lustrácio, ou dies lustricus, ou seja, um dia da purificação. Quando esse dia da purificação era o dia em que se celebrava a queda do que restava do cordão umbilical depois do parto. Então, quando caía o cordão umbilical, as mães sabem bem o que é isso, e os pais sabem, geralmente, apavoradamente o que é isto, era chamado dies lustricus, então se atribuía o cognomen, ou seja, designando o ramo familiar. Vilhena de Castro, esse livrinho que eu mencionei há pouco, dá um exemplo. Ele cita o nome Publius Cornelius Scipius Africanus. Publius Cornelius Scipius Africanus. Prenome, diz ele, Publius. Primeiro nome, exatamente, pré-nome, tá antes do nome. Cornelius é o nome gentilicium. Isso quer dizer o nome que procede do pai. Scipius, o cognomen, é propriamente o sobrenome. E finalmente Africanus, que é o agnomen, para dizer que é este, não um outro, que tenha eventualmente o mesmo nome. O texto aí que o senhores têm possui um defeito de pressa de leitura, não há realmente, eu estou convencido disso, não há texto que não padeça de algum equívoco. Há uma passagem escriturística interessante no sentido de que não há escritor que encerre seu texto, ou seja, escrever é uma tarefa sem fim. E a esse propósito, está lá atrás do livro, eu ontem tive a ocasião de fazer o lançamento do ABC do Direito Natural, que eu revi quase que com lupa. Eu li o livro antes de mandar para a gráfica, e nisto quero também designar aqui, dizer que a doutora Amanda Gil se dedicou muitíssimo a fazer a revisão do livro. Li várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes eu li. Pois não é que eu já achei 9 probleminhas de escrita? Parece inevitável. Então, o texto que eu lhes mandei apresenta, parece que o original está escrito assim, a esse fim diferencial de diferenciar. Não diga que o fim de diferencial é diferenciar. É evidente que alguma coisa está demais aí. Então, eu já tirei a expressão diferencial. O texto correto é esse fim de diferenciar pessoas, e essa finalidade. Dentro de uma só família, quando nós temos uma só família com pessoas do mesmo nome, nós tratamos de agregar o agnome, ou o agnome. Então, o que nós fazemos? Nós juntamos alguma partícula a uma das denominações pessoais homônimas, e às vezes as duas, né? Como você vê, Plínio o Velho, Plínio o Jovem. De maneira que é a esse sentido que, nos nossos tempos, parece dirigir-se de maneira prevalecente a expressão agnome, por mais que, como eu disse, nós possamos eventualmente usá-la no sentido de apelido, de apodo,
alguma coisa assim. Nesse sentido, o Carlos Roberto Gonçalves, grande jurista civilista contemporâneo, define o agnome como, aspas, o sinal que distingue pessoas pertencentes a uma mesma família que têm o mesmo nome. Aí temos Júnior, neto, sobrinho, etc. Parece também a posição adotada por dois outros grandes autores que trataram deste assunto, dentre muitos outros, que também, aos quais eu apresento aqui a minha reverência, Nestor Duarte e meu amigo José Roberto Neves Amorim. Esse acréscimo nominal, por ser uma agregação nominal, responde, volto a dizer, ao interesse público na distinção das pessoas. A expressão é também clara nesse autor português que eu estou mencionando, Cunha Gonçalves. E embora seja frequente a junção de partículas em relação aos descendentes, claro, porque é por um problema de ordem cronológica. Júnior, filho, neto, se agrega para distinguir. Não se pode excluir, apesar disso, de que seja o descendente que se exclua, que se acrescente normalmente a partícula, pode ser conveniente que se distingam com a posição de partícula ao nome do ascendente. Chamamos sênior, avô, etc. Eu tive um episódio interessante. Quando eu conheci, na década de 90, o grande notário, aliás, um grande jurista argentino, Bernardino Monterrano, que eu conhecia, na verdade, de obras, fui apresentado a ele e cometi a bobagem de dizer que havia lido algumas coisas do filho dele. Por que razão? Ele se apresentou durante a palestra que eu assisti dele e depois em conversa comigo como Bernardino Monterrano, ponto e basta. E eu conhecia as obras de Bernardino Monterrano Hijo. Muitas vezes Bernardino Monterrano e entre parênteses H. Eu disse, olha, que ser simpático, eu conheço parte da obra do seu filho. Ele disse, mas eu não tenho filho. Meu filho, não, tenho filho, mas não escreve. Eu disse, mas eu li. Sim, mas sou eu. Eu disse, mas o senhor desapareceu com esse nome agora? Ele falou, claro, meu pai morreu, não há mais necessidade de eu distinguir-me dele, já estou bem distinguido. Meu pai nunca escreveu nada portanto, não há necessidade mais de prevalecer a distinção. Aí se nota que no caso do Bernardino Monterrano, o acréscimo foi meramente social, nem foi jurídico, não constava de nenhum registro, nada. Ele apenas se escrevia, Bernardino Monterrano, o filho. Às vezes, portanto, vale a pena distinguir. Há pouco, quando eu contei o episódio do Dr. Alexandre, eu distingui o nome do filho dele, Alexandre Augusto Correia. Ele chamava Alexandre Correia, o filho Alexandre Augusto Correia. Os dois foram professores da mesma faculdade de Direito, da então Universidade de São Paulo, e chamando-se ambos quase do mesmo modo. Até porque o Dr. Alexandre Augusto Correia era frequentemente também chamado de Alexandre Correia. Então, eu próprio, algumas vezes, me refiro desse modo. Alexandre o Velho, ou Alexandre Correia o Velho, Alexandre Correia o Novo. Não é? Tampouco se impede o uso de ordinais, por nome. Perfeitamente chamar o meu netinho, o Ricardo, de chamado Ricardo II. Eu me chamo Ricardo, meu neto se chama Ricardo, ele veio depois de mim, ele é segundo. Ou se falar Mateus III, Joaquim IV, etc. Perfeitamente possível para distinguir dentro de uma família. Imaginemos que haja uma família com... o caso do doutor Alberto Gentil, por exemplo. O pai do Alberto Gentil, que é um magistrado aqui de São Paulo e que trata de questões de registro, de notas, como sabe, o pai dele se chama Alberto Gentil, muito meu amigo, desembargador da minha seção de Direito Público. O pai do desembargador Alberto se chamava Alberto. E o avô do desembargador Alberto também se chamava Alberto. Então, são 4 gerações de Alberto. Então eu algumas vezes dizia o Alberto Tetraneto, que era para me referir ao Alberto Gentil mais novo, que é este que trata frequentemente de questões de registro e de notas. Bom, nós sabemos aqui o que é o anhome, podemos dar essa matéria já por iniciada, né, para as nossas meditações.
É muito bom também conseguir para fazer gracejos em casa com a família. Mas eu queria lembrar um aspecto para concluir aqui, que é o de que essa matéria está muito ligada à ideia de família, o Young está ligado à ideia de família, né, a vantagem de identificar dentro da mesma família. Mas não era só por problemas sociais ou por vantagens jurídicas, havia também um componente de natureza religiosa. Eram as chamadas parentales, as festas pagãs, porque era costume no mês de fevereiro, num período, tem uns 10 dias mais ou menos do mês de fevereiro, que os integrantes de Roma, expandida, né, do Império Romano, comemorassem essas parentales, que são festas para aplacar os deuses dos pais, de parentium, de ou de, melhor talvez seja apenas de parentum, e deuses, de no plural, deuses. E, porque para a religião dos romanos, os penates ou deuses lares eram exatamente os ascendentes, né, os que haviam morrido dentro de uma mesma família. E tanto isso não estava só localizado em Roma, basta dizer isto, que logo no capítulo, acho que capítulo 6 das Confissões de Santo Agostinho, há uma passagem interessante, porque Santa Mônica, quando vai para Milão, tinha o costume de levar mingau, vinho, pão, e oferecer nos cemitérios aos mártires cristãos. E aí, então ela soube de Santo Ambrósio que isso estava proibido. Santo Ambrósio proibia que se praticasse isto. Essa é uma prova de que as parentales não se realizavam apenas em Roma, mas já estavam, por exemplo, nesse caso, em Milão. Bom, muito bem, senhores. Eu novamente peço desculpas aí pelo atraso no ingresso, igualmente pela transmissão se fazer por meio aqui do celular, mas vou tentar resolver agora o problema do Facebook, ver se encontro uma fórmula de conseguir reativar o Facebook no desktop. Amanhã teremos, pela manhã, o registro sobre registros, prosseguindo, portanto, a nossa série. À noite, por volta das 18h30, pelo Instagram da Arpen de Goiás, nós vamos continuar a nossa trajetória do Caminhando pela Lei 6.015, que foi uma ideia, um projeto da doutora Thaís Castelo Branco, e que foi albergado lá muito generosamente pelo pessoal da Arpen Goiânia. Amanhã vamos tratar do artigo 3º da Lei 6.015. E aí, curiosamente, um artigo que, se nós formos apanhar os livros habituais que tratam de comentar o artigo 3º, fazem comentários muito estreitos, escassos sobre esse dispositivo. E tem boas razões para essa escassez. Eu não estou criticando, não. Mas eu penso que nós podemos investigar alguns aspectos que passam despercebidos nesse preceito do artigo 3º. Talvez, se eu tiver sucesso nisto, amanhã começarmos a levantar essa matéria. Eu não sei se consigo aqui ter acesso a todos os nomes que participaram aqui desta nossa reunião, porque agora no celular ela some, né? Sobe e some. Mas eu vejo aqui o nome do doutor Eduardo Amadei, vi o doutor Fernando, a Sônia Batista, o Maria Augusta já saudei, o doutor Valdecir também, a doutora Margarete, a doutora Mariana. Quem mais que eu vi? Doutor Mário Martinelli. Bom, eu peço desculpas se esqueci de algum nome, mas como eu disse, fica prejudicado pelo fato de que somem aqui as mensagens do celular. Eu agradeço mais uma vez a doutora Mônica Della Vecchia e a Noreg do Paraná pela oportunidade que me concedem, com todas as entidades também que integram a Noreg do Paraná,
de ocupar essa prestigiosa página e com isso permitir que eu cumpra uma das metas que tenho, é de ir, por assim dizer, estimulando, com a passagem do bastão, né, como se diz, as novas gerações a que se dediquem a estudar os temas de direito notarial e registral. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se assim Deus permitir.